Hello everyone, I'm Teacher Laura, and today we're going to revise some aspects of the simple present, ok? Vocês começaram revisando alguns aspectos sobre o presente simples, falaram um pouquinho da terceira pessoa do singular, que tem algumas regrinhas de spelling and pronunciation, e agora a gente vai falar de outra questão que também é relacionada ao present simple, ok? Que é aquele tempo verbal usado para falar de rotinas. Falando em rotinas, deixa eu mostrar aqui dois personagens hoje que a gente vai conhecer, ok? So, what you see here is a text about two boys, Daniel Costa and Cedric Pivot, okay? The title of the text is Talented Teenagers, okay? Here's the introduction from the text, okay? The text, sorry. And you're going to read about the two boys. You can see by the pictures. What do you think they do? Pela figura, dá para ver que eles são football players, right? And what do you think the texts talk about? Vocês acham que o texto fala sobre o quê relacionado a eles? Eles são teenagers, como está escrito aqui no título, ok? The introduction says Soccer Academy, ok? Então, o que é que vocês acham que vocês vão encontrar nesse texto? Deve ter a ver com a rotina deles, na verdade? Alright. Então, vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada no texto. Depois a gente lê o texto junto e depois vou propor uma atividade, ok? Enquanto o texto está na tela, deem uma olhada. All right, so the text starts, Talented Teenagers, Life at the Soccer Academy. Arsenal FC is a famous soccer club in London. The club has a special soccer school for talented soccer players, the Arsenal Academy. The students at the academy come from different countries. Here, two young soccer stars talk about their lives at the academy. Daniel Costa. I'm 16 years old and I'm from Brazil. I study at the Arsenal Academy and I live in London with the Wilson family. I share a bedroom with Cedric Pivot. On weekdays, we get up at 7 o'clock and we have breakfast. We go to the academy at 8:30. We usually practice from 9 to 12 o'clock. We sometimes practice with famous soccer players. In the afternoons, I study sports science. It's interesting, but I prefer playing soccer. Cedric Pivot. Life at the Arsenal Academy is cool, but I miss my family. They live in Ivory Coast in Africa. I only see them in summer. In the evenings, I often chat with my sister on the internet. I share a room with Daniel Costa. He's an incredible player. In the mornings, we practice with the team. In the afternoons, I study English. On weekends, we usually play games against teams from other clubs, for example, Liverpool FC and Chelsea FC. At the moment, we're the #1 club, ok? Então, aqui vocês tiveram um pouquinho da rotina de Daniel Costa e Cedric Pivot na Soccer Academy, Arsenal Soccer Academy, ok? Let's go. Now I'm going to show you a summary of the text. Sorry, people, just a second. My computer is very slow today. Okay, here it is. Complete the summary of the text with the words below. Então, aí é, na verdade, um resumo do texto que a gente viu, das informações principais sobre Daniel Costa e Cedric Pivot. E esse novo texto, sobre o texto anterior, que é um resumo, eu vou pedir para vocês completarem com essas expressões que estão aqui no quadrinho. Bedroom,
9 to 12, family, students, games, Brazil. Ok? Então, um tempinho aí para vocês completarem esse texto. Alright, ok. Então, vamos tentar completar juntos. Será que vocês lembram das informações anteriores? Mas com as palavras aqui no quadrinho fica mais fácil, né? Então, vamos lá. The Arsenal Academy is a school for talented soccer players. Já está preenchido aí para vocês. Daniel Costa and Cedric Pivot are... O que é que eles são? É The Academy. Dessas expressões aí. Só pode ser students, né? Are students at the academy. Daniel is from... Vocês sabem como completa essa frase. From Brazil. Cedric is from Ivory Coast. Ok? Ou Cedric. The two boys live with the Wilson family and they share a... O que é que eles dividem? Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Oh, não pode ser students, não pode ser Brazil. Ok? O que vocês acham que eles dividem? Bedroom, 9 to 12, family or games? They share a bedroom. Ok? Eles dividem um quarto. Eles dormem no mesmo quarto na casa dessa família Wilson. Ok? On weekdays, they practice from o'clock. Então, se tem o'clock aqui, vocês já sabem que precisam de um número, né? Que é 9 to 12 o'clock. On weekends, their team plays against other famous clubs. O que é que eles podem play? O que é que um time pode play? Play a game, né? Então, como é no plural, plays games against other famous clubs. E Cedric likes the academy, but he misses his... Do que é que ele sente falta? His family. Alright? Okay, people. What do you think about their routine? Do you think it's a nice routine? Or do you prefer your student routine? Vocês se imaginam sendo soccer students na... Como é? Arsenal Academy. Vocês se imaginam indo lá para Londres, morarem em Londres e estudarem futebol? O que é que vocês acham dessa rotina aí? Now, I want you to pay attention to the two things that they said in their text. Okay, they said, we usually practice from 9 to 12 o'clock and we sometimes practice with famous soccer players. Ok? São coisas que eles disseram no texto. E aí eu destaquei uma palavrinha em cada fala para vocês verem. Vocês conhecem we practice from 9 to 12, we practice with famous soccer players? São frases simples, comuns no present simple, para falar de uma coisa que é verdadeira, para falar de uma coisa que é uma rotina para eles. Mas eles quiseram acrescentar uma informação a mais, que foi essa palavra que eu destaquei em cada balão, dizendo usually e sometimes. O que são essas palavras? Essas palavras são advérbios. E o que é que elas demonstram? Elas demonstram a frequência com que aquilo é feito, com que aquele verbo que está sendo mostrado ali é feito, é realizado. Quais são os advérbios de frequência? Os frequency adverbs, certo? São muitos, mas aqui a gente vai mostrar esses para vocês, esses 6, né? Então, a gente tem always, usually, often, sometimes, rarely, never. Okay? Listen and repeat. Always, always, usually, usually, j,
usually, often, often, mas se quiser pronunciar também pode, often, often, vocês vão ouvir dos dois jeitos, com o T pronunciado e não. Sometimes, sometimes, rarely, rarely, ok? Lembra de torcer a língua, ok? Rarely. Never, never, ok? Alright. E qual é o significado de cada uma dessas palavras? Algumas têm tradução, outras não têm uma tradução tão específica, certo? O que vocês podem ter uma noção, por exemplo, é com essa porcentagem aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso falar uma frase. I always drink coffee in the morning. Okay? It's 100% of the days. Okay? I always drink coffee in the mornings. Então, não falha. É uma coisa que se tiver 5 dias na semana, 5 dias eu vou drink coffee in the morning. Ok? Mas, por exemplo, I never drink coffee in the evening. Certo? Se tiver 5 dias da semana, nenhum desses vocês vão me ver drinking coffee durante a noite. Porque senão eu não consigo dormir. Alright? Então, I love coffee, and I always drink it in the morning. But I never drink it in the evening. Ok? Então, se vocês pensarem assim, em dias da semana em que ele vai estar 100%, em que aquela ação vai estar 100% completa, vocês vão usar always. Se aquela ação vai estar 0% completa, então vocês vão usar never, ok? E quando é que usam os outros? A gente pode até dar uma porcentagem mais ou menos nessa escala, mas não é assim que a gente mede, são coisas relativas. A gente pode, quando ele diz assim, we usually practice from 9 to 12 o'clock. Quer dizer que nos 5 dias da semana, pode ser que 3 dias eles pratiquem 9 to 12 o'clock, mas tem um dia que eles vão só até 11 o'clock, ou então um dia que eles começaram de 8 o'clock, ok? Então, é muito variado. E quando ele fala, we sometimes practice with famous soccer players, eu não sei exatamente quantos dias na semana, mas com certeza é menos do que practice from 9 to 12, ok? Então, é legal decorar a ordem? Certo? Lembrando que always é uma coisa bem completa, never é uma coisa não completa, certo? Não completa aí a frequência, é a ausência da frequência, não existe a frequência, certo? E o always é porque é realmente 100% frequente. O sometimes é meio que o meio do caminho, ok? Usually é próximo do always, mas também é próximo do often. Talvez eu até possa trocar o usually pelo often, ok? Eles são bem próximos. E o rarely, ele é bem próximo do never, certo? Eu não posso dizer que ele não acontece com alguma frequência, mas ele está bem próximo do never, ok? Então, one more time. Always, usually, often, sometimes, rarely, never, ok? Como é que eu poderia dizer isso em português? Sempre, usualmente, frequentemente, às vezes, raramente e nunca, certo? Mas veja que em português tem duas palavras que não é comum a gente usar, né? Que é usualmente e frequentemente. São palavras que a gente não costuma usar. A gente usa às vezes assim. Muitas vezes. Eu vou... Ou então a gente usa o always com exagero. Dizendo assim, eu sempre tomo suco de laranja no almoço. Certo? Mas é um exagero, porque eu não não é 100% das vezes, mas é bem próximo disso. Então, às vezes, a gente exagera em português. Que pode acontecer em inglês também. Ok? Esse exagero. Você resumir uma coisa como always. Certo? Como vê, não é 100% de verdade, mas é bem próximo disso. Tá? Às vezes, a gente usa com muita frequência. A gente usa muito
raramente também e o nunca, ok? Então, não se prendam a essa porcentagem, tá? Exata, mas tentem lembrar pelo menos a ordem, ok? So, look at the sentences and choose the words and the rules. I'm never late for school. I always go to school at 8:30 a.m. Ok? Então, é importante saber que o advérbio de frequência está dando uma informação a mais sobre aquela atividade, aquela atividade, aquela rotina, tá? O advérbio de frequência, ele tem algumas opções para você escolher. A gente trouxe aqui 6 para vocês. E eles dão uma certa noção de o quão frequente aquela atividade acontece. Mas outra coisa que eu também preciso aprender sobre o frequency adverbs in English é sobre a posição que ele fica na frase, ok? Olha agora aqui embaixo, in blue. I'm never late for school. I always go to school at 8:30 a.m. Então, o que é que a gente pode observar? Adverbs of frequency, go, tchararã, the verb be. Onde é que a gente viu o verbo be aqui? Olha aqui. Am. Am não é o presente simples do verbo to be para I am, I'm. Ok? E o adverb of frequency, que é o never, ele veio before or after the verb be. After, não foi? E aqui na segunda frase, I always go to school at 8:30. Adverbs of frequency go before or after all other verbs. Com todos os outros verbos do presente simples. Onde aparece o verbo to be? Oh, desculpa. Onde aparece o advérbio de frequência? Before the verb, ok? Então, a ordem natural, assim, dos verbos comuns de usar é sujeito, advérbio de frequência, verbo. Ó, sujeito, advérbio de frequência, verbo. Mas o verbo to be, ele tem que ficar junto do sujeito. Então, é sujeito, verbo to be e só depois o advérbio de frequência. Ok? Alright. Então, duas coisas para lembrar, principalmente, né? O significado, né, do advérbio de frequência, saber quais eles são, né? E também saber a posição que ele aparece. Ok? Para resumir, we use adverbs of frequency to say how often something happens. Para dizer com que frequência alguma coisa acontece. We usually put adverbs of frequency between the object and the verb. Então, geralmente eu digo, I often go to the movies. Eu não digo, I go often to the movies. And we usually get home at 4 o'clock. Não é como eu dizer, we get usually home at 4 o'clock, certo? Sempre a ordem vai ser sujeito, advérbio de frequência e verbo. But when the verb is be, we put the adverb of frequency after the verb. Na frase que tem o be, é o be que importa. O advérbio de frequência vem depois, ok? Então, he is never at home. They are often late, ok? São coisas que acontecem com uma certa frequência. Ou com nenhuma frequência, no caso do never, né? Falando em never, que é uma ideia de 0%, é uma ideia bem negativa, mas vocês têm que prestar atenção no seguinte. A frase aqui é afirmativa. Eu tenho o sujeito, o verbo to be, o advérbio e o complemento. Eu não tenho o not. Vocês não estão vendo not em lugar nenhum. Vocês não estão vendo isn't. Vocês não estão vendo aren't, ok? Então a frase é tecnicamente afirmativa. In English, we do not use the double negative. We use never with the affirmative form of the verb. My dad never watches TV, certo? Então, eu estou dizendo que meu pai nunca assiste TV. A frase é afirmativa, só que o sentido dela, porque ela tem esse never, é negativo, ok? Vocês não vão colocar o not de novo aí. My dad doesn't never watch TV, certo? Não é assim que a gente vai fazer, tá? Alright? Let's go. First exercise.
All right. Complete the sentences with the correct adverb of frequency. Ok, então aqui a gente tem o quê? As frases com algumas atividades de rotina e, entre parênteses, no final, uma porcentagem, que é o percentual de frequência daquela atividade, tá? E aí vocês vão simplesmente escolher qual advérbio que vocês acham melhor para essa atividade, ok? Então, se eu tenho 100% aqui, eu vou usar always. Essa é bem simples, né? I always take a shower in the morning. Se não tiver 100%, vocês vão escolher. Preferem always, usually, often, sometimes, rarely or never. Ok? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e preencherem, tá certo? Já já a gente fala um pouquinho. Ok? Alright. Vamos ver se a gente concorda. Que percentual vocês colocaram, tá? O que advérbio vocês colocaram para cada percentual. Alright. So, Peter Chararan goes to the movies on the weekend. 50%. What do you think? 50% is half the way. É bem no meio do caminho. Então, eu diria sometimes. Peter sometimes goes to the movies on the weekend. Ok? Number 2. We, Chararan, play computer games. É bem mais do que sometimes, né? Mas também não chega assim tão perto do always. Então, we often play computer games. Helen Chararan goes to bed before 11 p.m. Aqui tá um zero. Então, Helen never goes to bed before 11 p.m. The children Chararan eat fish. They don't like it. Eita, olha que percentual baixinho, 5%. Tá bem próximo do zero. Então, eu vou usar aquele lá. Rarely. The children rarely eat fish. They don't like it. Ok? E I'm Chararan at home in the evening. Tá bem perto do 100 agora. Então, talvez não seja mais often. I'm usually at home in the evening. Number 6. They, Chararan, watch DVDs in the evening. 50%, half the way. So they sometimes watch DVDs in the evening. Number 7, Anna is Chararan late for school. Number 5, close to zero. So Anna is rarely late for school. E aí, será que vocês concordaram comigo? Teve algum que foi mais difícil de lembrar do que outros? É esses que vocês vão treinar, ok? Let's go. Rewrite the sentences with the frequency adverbs in parentheses. Agora é o contrário. Agora eu estou dando o adverbs of frequency para vocês. Só que agora vocês vão tentar lembrar de colocar na posição correta, ok? Lembrando que geralmente a ordem vai ser subject, adverb of frequency, verb.
Mas se for verbo to be, vai ser subject, verb to be, adverb of frequency. Ok? Então, se eu tenho a frase I have lunch at school e o advérbio que eu quero usar é never, onde é que eu vou colocar nessa frase? Eu vou colocar entre I e o have, né? Então, I never have lunch at school. Alright? Tem mais 6 aí. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e escreverem, ok? Let's go. I'm gonna show you the answers now. Olha só. Number 1. Luis plays tennis on Wednesdays. Often. Vamos lá. O verbo aqui é play, não é o verbo to be. Então, o often vai ficar no meio do caminho, né? Luis often plays tennis on Wednesdays. Number 2. My computer club is boring. Opa, agora eu tenho o verbo to be. Certo? Para onde é que vai parar o never? My computer club is never boring. Ok? O never vem para depois. Number 3. We go to the movies on Saturdays. Go é um verbo normal. Então, primeiro o sujeito, depois o sometimes e depois o go. We sometimes go to the movies on Saturdays. Ok? The children are hungry. Olha o verbo to be aí de novo. Então, eu preciso que o advérbio venha depois dele. The children are always hungry. Number 5. I go to bed at 9 o'clock on Fridays. The adverb is rarely. Go is a normal verb, so the order, subject, adverb, verb. I rarely go to bed at 9 o'clock on Fridays. Okay? And finally, Katie is happy. Is verb to be. O adverb usually vai parar depois dele. Kate is usually happy. Okay? Now, last exercise. Misturando as duas coisas, os dois exercícios anteriores. O que eu quero aqui de vocês? A gente vai falar de Tom. Tom's Day. A rotina de Tom. Ok? Complete the text with the simple present of the verbs in parentheses and adverbs of frequency. Agora vocês precisam fazer, além de vocês descobrirem qual é o advérbio que a gente precisa usar, certo? De acordo com a porcentagem, vocês vão colocar na ordem correta, dependendo se o verbo for um verbo comum ou um verbo to be, e ainda aplicar as regras que vocês aprenderam sobre o verbo no presente simples na aula passada, ok? Então, olha só no exemplo. Ó. On school days, Tom tchararam before 7:30. A gente tem o 0%, que corresponde ao never. A gente tem a frase get up, o verbo get up. A gente já sabe que get up é um verbo comum. Então, o never vai aparecer antes dele. Correto. Mas eu tenho Tom, que é third person singular. Tom corresponde a he, que é a terceira pessoa do singular e precisa acrescentar um S no verbo. Então, não vai ficar get, vai ficar gets. Ok? Então, on school days, Tom never gets up before 7:30. Ok?
Vamos fazer só um mais um juntos? E aí eu deixo vocês pensando, tá? Olha só, aqui eu tenho he, tchararã, breakfast. Eu tenho 100%. Lembro que 100% corresponds to always, ok? Tá. O verbo não é o verbo to be, é o verbo have. Então, vai primeiro, logo depois do sujeito, que é o he, vai aparecer primeiro o advérbio, para depois aparecer o verbo. E esse verbo vai mudar, porque aqui eu estou usando terceira pessoa do singular. Não vai ser have, vai ser has. Então, he always has breakfast. Ok? Vejam que a gente descobriu primeiro qual é o advérbio, que é always, por conta da porcentagem. Depois a gente descobriu que o verbo é comum, então o always vai para frente. Depois descobriu que a frase está na terceira pessoa singular, então o have precisa se transformar em has. Ok? Vocês conseguem fazer o resto, tenho certeza. Vou colocar um tempinho a mais, porque esse exercício é mais longo e vocês precisam pensar um pouquinho mais, né? Então, vamos lá. All right, let's go. So, on school days, Tom never gets up before 7:30. He always has breakfast and he late for school. Agora eu tenho 20%, que não é o 5% que a gente viu no exercício anterior, mas também é um percentual bem baixinho, bem próximo do zero, né? Qual é o advérbio que vocês estão pensando? Rarely, não é isso? Mas olha o verbo to be aqui. Já que é o verbo to be,
eu não vou colocar ele para frente, vou colocar o advérbio para o final, ok? Então, o verbo to be para he is rarely late for school. Number 3, he school at 3:30. Para 100%, o advérbio é always finish. Verbo normalzinho, então o advérbio vem primeiro. He always finishes school at 3:30. Ok? Aquela regrinha de que quando eu coloco esse S da terceira pessoa do singular, mas o verbo termina com SH, eu preciso acrescentar a letra E antes do S. Ok? After school, he his homework. Então, eu tenho 80%, bem próximo aí do 100, certo? Eu acho que eu vou usar o usually. E o do, que é o verbo normalzinho, vai aparecer só depois. Lembrando que eu ainda estou usando he, então é a terceira pessoa do singular. Eu vou usar o does, vou colocar o S no do, mas como termina em O, eu preciso acrescentar o E. Aqui, ó. Usually does. Do com mais o S, ok? But he, watch TV. Olha o 50%, bem no meio do caminho. Deve ser o sometimes, que vai aparecer antes de watch, porque é um verbo normal. Lembrando que também na terceira pessoa do singular, porque o watch termina com CH, ele precisa ganhar um E antes de ganhar um S. Então, he sometimes watches TV. He, sports on weekdays. O zero é o never. Play, verbo normal, vai vir depois do never. Mas, terceira pessoa singular, precisa acrescentar o S. Então, he never plays sports on weekdays. But he, soccer on Saturdays. Olha o 70. É bem próximo do 100 também, mas não chega a ser 80. Então, em vez de usually, eu vou usar aqui often, ok? Como o play é normal, o often vai vir antes dele e a terceira pessoa singular. Então, often plays. In the evenings, he at home. 80% a gente já usou usually, stay, verbo normal, que na terceira pessoa singular ganha S. Então, usually stays. He, computer games. O 70, a gente definiu que era often, então, he often plays. Play, verbo normal na terceira pessoa singular, ganha o S, e porque é verbo normal, o advérbio vem antes. And he, with friends online. O 50 é sometimes, chat, verbo normal, então sometimes vem antes, e o chat ganha o S da terceira pessoa do singular. He, to bed before 10 o'clock. Então, 100% é always, e o verbo go vai ganhar o S, mas precisa levar o E antes de ganhar o S, certo? Então, é always goes. Alright, people. Espero que vocês tenham compreendido tudo, tá? Me digam depois, ou compartilhem depois qual foi a maior dificuldade de vocês. Se foi lembrar quais são os advérbios, se foi lembrar de colocar na posição correta, ok? Se foi juntar a regra dos advérbios com a regra da terceira pessoa, alright? Próxima aula a gente vê mais coisas. Bye, bye!